Gatilhos que ajudam a aumentar a taxa de abertura de e-mails. Esse é o tema do vídeo de hoje e a gente resolveu gravar ele, montar esse conteúdo para ajudar especificamente quem precisa melhorar sua conversão. Os gatilhos são palavras que, quando usados da maneira correta, serve como um impulsionamento para o cliente executar uma ação que você precisa, uma call to action. Então, se você precisa melhorar os seus resultados de prospecção através de e-mail, esse vídeo é para você. Para começar, eu convido você a se inscrever aqui no canal do P-Control se você não é inscrito ainda. Toda terça, toda quinta às 11 tem vídeo novo falando sobre vendas, prospecção de clientes, marketing e o que mais puder ajudar você a vender todos os dias. Então, quer ficar bem informado, quer ser avisado sempre que tiver novidade, se inscreve aqui no nosso canal. É de graça, você não paga nada. Para começar então, a gente sempre fala aqui que para ter sucesso na prospecção de clientes por e-mail ou nas vendas através de e-mail, tem que ter personalização. Então, garanta que o seu cliente saiba do que você está falando. Divida um grupo de pessoas, só qual vai receber esses e-mails em pequenos grupos. Coloque no conteúdo do e-mail e no assunto informações e temas que tenham relação com o mercado, que fale sobre uma dor. Tudo isso eu já falei em vários vídeos aqui, inclusive eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, o link para você ter mais informações ainda sobre isso, sobre a personalização de e-mails que complementa o assunto do vídeo de hoje. Agora vamos lá, sendo bem objetivo, como que os gatilhos podem ajudar você no seu dia a dia. O gatilho vai servir como um impulsionamento para o seu cliente, ele serve para chamar a atenção, para destacar o seu e-mail no meio dos demais. Vale lembrar que quando a gente fala de prospecção de clientes por e-mail, não é só você que está fazendo. Os seus concorrentes também usam o e-mail, porque é de graça, praticamente não custa nada você mandar um e-mail, é fácil conseguir para algumas empresas o contato das pessoas responsáveis. Então o seu cliente deve receber aí 90, 60, 100 e-mails por dia. Então nosso objetivo com esses gatilhos é destacar o seu e-mail no meio da multidão. Então é para isso que ele serve, para que o seu cliente bata o olho e por algum motivo abra o seu e-mail, leia e principalmente te responda. Então esse é o principal objetivo dos gatilhos de e-mail. E agora vamos lá então, o que você pode usar de gatilho? Entre os artifícios mais utilizados está a curiosidade. Gerar curiosidade no seu cliente, no seu leitor, é essencial para que você tenha sucesso nos seus e-mails. Como que você faz isso? Como que você gera curiosidade, principalmente no assunto? Aqui vale um parêntese também, tá? O assunto do e-mail é tão importante ou até mais do que o conteúdo. Se você não tem um bom assunto no e-mail, um bom título, não vai ser aberto. Então, por mais que o seu conteúdo ali esteja muito bom, se o assunto não tiver chamativo, não tiver condizente, não adianta nada, o conteúdo está muito bacana, tá? Então, preste muita atenção na hora de criar o seu conteúdo, aliás, antes de criar o seu conteúdo, na hora de criar o seu assunto do e-mail. Então vamos lá, o que pode ser usado para gerar essa curiosidade? Eu vou dar alguns exemplos, tá? Sempre que você citar, de repente, se você já está no mercado há um bom tempo e tem cases de sucesso com concorrentes da empresa que você está prospectando, isso funciona muito bem. Um exemplo, tá? Fulano, eu tenho aqui um estudo de caso sobre a empresa ABC. Posso lhe enviar? Quem não quer saber resultados do concorrente, principalmente se esse concorrente for maior, né, for algum player de mercado, você pode usar a curiosidade nesse sentido. Outro exemplo da mesma linha, tá? Da mesma linha de concorrente para gerar essa curiosidade. Né? Resultados do último trimestre que geramos para a empresa ABC. Se você já tem cases de sucesso naquele segmento, você pode e você deve usar. Então, sempre que você cita o nome de um concorrente para aquela pessoa, para aquela empresa, isso funciona como um ótimo gatilho e gera curiosidade. Além disso, você pode usar palavras como fazer, pode usar, N variáveis em cima disso, tá? O que todo mundo faz que você não faz. Esse tipo
tipo de coisa você vê muito pessoal de marketing digital usando, e eles usam porque realmente funciona, tá? Então antes de você pensar que alguns deles estejam já batidos, não, eles ainda funcionam e muito bem. O segundo gatilho que você deve utilizar é o gatilho das perguntas. Fazer pergunta logo no assunto do e-mail ajuda primeiro a você ter uma maior taxa de abertura e segundo, se ele for bem personalizado, você consegue também se destacar no meio da multidão e já conseguir uma ação do seu cliente se a pergunta no assunto estiver condizente com o conteúdo do seu e-mail. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o nome do cliente, tá? Então, João, reunião agendada para a próxima terça às 15 horas. Fazer esse tipo de pergunta, aqui você gera também a curiosidade, então você está pegando o gatilho anterior junto com uma pergunta, tá? Que é, poxa, peraí, eu agendei alguma reunião? E segundo, quem que é esse cara? Então isso acaba funcionando muito bem. Então, o agendamento de reunião é um dos pontos que a gente mais recomenda para os usuários do P-Control, porque é disparado um dos que mais tem resultados e taxa de abertura. Então, fazer perguntas para o cliente. Outro exemplo, tá? Posso te enviar o estudo de caso sobre o concorrente ABC? Posso lhe enviar uma promoção com 20% de desconto nesse tipo de produto específico? Isso tudo funciona muito bem. Sempre que tem uma pergunta, a gente já chegou a mensurar casos em que simplesmente ter a interrogação aumentou em 22% a taxa de abertura de um e-mail. Então isso é muito importante que você pense na hora de usar. Se você puder usar curiosidade somado ainda ao gatilho da pergunta, você tem maiores chances de ter bons resultados com seus e-mails. Lembrando mais uma vez, tá? E-mail, não existe o e-mail perfeito, você tem que validar o maior número possível de assuntos, de conteúdos, para você chegar numa boa taxa de abertura, em ótimos resultados de e-mail. Não ache que logo na primeira cadência, logo no primeiro fluxo, você vai ter resultado XYZ, porque nem sempre é assim. É muita análise, é muito estudo para que você tenha uma boa conversão em vendas dos seus e-mails. E agora, a terceira dica que eu tenho sobre gatilhos são as palavras. Quais palavras que funcionam muito bem como gatilho que você deve sempre utilizar, tá? Aqui vai uma delas, cancelar. Sempre que você diz que algo está cancelado ou está para ser cancelado, isso funciona muito bem nos assuntos do e-mail e tende a elevar a sua taxa de abertura. Por exemplo, fulano, evite que seja cancelado a sua assinatura. Qualquer tipo de cancelamento que seja, se você vende um produto que é recorrente, por exemplo, ou um produto que tem uma renovação, então todo ano é preciso renovar o seu produto, o seu serviço, o cancelamento, renovação, isso tudo tem peso positivo, tá? É uma palavra negativa, o cancelar, só que ele tem um efeito muito positivo. Seguindo nessa linha do cancelar, a palavra banido também funciona muito bem. Tá? Então, quando você coloca o nome da pessoa, o nome da empresa e de repente evite que você seja banido e algum complemento relacionado ao mercado, por exemplo, ajuda a aumentar a sua taxa de abertura. Lembrando, tá? Esses gatilhos vão funcionar desde que você tenha uma personalização no assunto, no conteúdo. Caso contrário, não vai gerar conexão e ele vai simplesmente ser excluído da lista dele de e-mails, tá? Então, use o nome dele, use o nome da empresa, o cargo que ele ocupa, de repente algum bairro, alguma cidade específica, nome de rua, isso tudo funciona muito bem com os gatilhos, são essenciais, funcionam como complemento. E as duas palavras a mais que eu tenho para dizer são secreto e grátis. São palavras que, dependendo do seu segmento, né, que você atua, são palavras que já estão até batidas, mas ainda assim funcionam muito bem. Então, sempre que tem a palavra secreta, a palavra grátis, bonificação, você tem maior taxa de abertura de e-mails. E esses gatilhos funcionam também como chamada para ação. Então, você pode integrar isso muito bem nos seus e-mails. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilhe essa informação com quem você acha que ela pode ajudar. Grande abraço e ótimas vendas!